Olá, queridos amigos, boa noite, que Deus abençoe a todos. É um prazer imenso participar desta transmissão para falar de um tema interessantíssimo, que é a vida de uma pessoa que deixou um exemplo extraordinário, Aurino Costa. Mas, antes de dar início, né, ao nosso tema, nós faremos a leitura da página de preparação para a prece e logo em seguida faremos a prece e posteriormente, então, iniciaremos as nossas reflexões. O livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Abrimos aqui na página, ou melhor, na mensagem de número 101, intitulada Ouvistes, e se baseia esta mensagem na seguinte passagem: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Palavras de Jesus, registradas por João, no capítulo 16, versículo 1 do seu Evangelho. Vejamos o que diz Emmanuel. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou o desamparo quanto às advertências do trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo,
situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Queridos amigos, neste momento, fazemos uma pausa na nossa correria diária para concentrarmos a mente e o coração na figura de Jesus, o querido médico de nossas almas, ao qual nos dirigimos neste momento para solicitar a inspiração, a proteção, o socorro silencioso às nossas dores, às nossas expectativas, a fim de que possamos absorver essas vibrações cariciosas, essas vibrações poderosas e salutares do plano espiritual amigo, que nunca nos faltam, mas que muitas vezes, por deseducação interior, nós deixamos de estabelecer a sintonia. Abençoa-nos, Senhor, envolve-nos na tua paz e ilumina-nos a todos, para que possamos fazer bom uso do tempo destinado a esta reunião. Desta forma, pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Muita paz. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, porque se trata da vida de um grande homem. E a vida dos grandes homens sempre nos trazem exemplos edificantes, ensinamentos profundos, mas, sobretudo, contagiam as pessoas diante das dificuldades. Contagiam de fé, de esperança, de segurança, no sentido de saber que nós estamos aqui para vencer as dificuldades, para crescer e também para ser feliz. Vou começar informando sobre a fonte de consulta. É este livro aqui, Um Deficiente Eficiente, escrito por Fernando Uchoa. É a obra biográfica sobre Aurino Costa. E esse livro é extraordinário, é muito bem escrito, com um conteúdo poético realmente extraordinário, de modo que, ao lado da dor, temos o carinho, a alegria, temos uma forma muito especial de narrar os fatos, de modo que as pessoas que sentem um pouco de dificuldade na leitura de dados biográficos não terão essa dificuldade neste livro. Vou repetir, o nome do livro é Um Deficiente Eficiente, extraordinário livro sobre Aurino Costa, que nasceu em 1914, no início do século XX, numa família muito pobre. Seu pai era carvoeiro e eles moravam aqui em Santíssimo. Aos 4 anos, a família perde o provedor, né? O pai desencarna por gripe espanhola e era 1918, deixando a esposa com 6 filhos. E Aurino era o mais novo
dos filhos. E até aproximadamente os 7 anos, Aurino se desenvolveu de uma forma normal, corria, brincava, e a partir dos 7 anos ele começou a sentir dores e câimbras nas pernas, mas eram dores assim que dava aquela crise e logo depois a dor passava, não é? Mas elas começaram a ocorrer. Aos 12 anos, foi morar com uma irmã em Vila Isabel e trabalhar como aprendiz de eletricista e enrolador. Muito dedicado, logo conquistou a confiança do seu patrão. Ele, Aurino, trabalhava de dia e estudava à noite. Aos 15 anos, ele já trabalhava a 3 como aprendiz nessa oficina. E, a pedido do chefe, do proprietário, ele foi acompanhá-lo em um trabalho em Angra dos Reis. Mas, ao chegar lá, ele não conseguiu se sentir bem. As pernas incharam, os pés ficaram pretos e começaram a doer. O rapaz ainda aguardou por uma semana, mas as dores se tornaram insuportáveis e ele teve que voltar para casa, muito a contragosto. Desde essa época, Aurino começou a ver em sua tela mental uma montanha cercada por névoa que estava distante, mas que era um aviso simbólico da escalada que ele haveria de realizar na sua reencarnação. A montanha parecia um enigma de silêncio e sombra. E, naquela época ainda, um garoto, ele não era capaz de imaginar o que lhe aguardava. A questão é que os problemas aumentaram, a doença começou a apresentar um ritmo mais acelerado e, de vez em quando, ele ficava abatido no leito, né? Sem poder se mover. Passa-se mais um tempo, né? E, aos 17 anos, ele perde o movimento da perna direita. A esquerda já estava ruim, mas ele vai tendo cada vez mais dificuldade. Mais tarde, Aurino diria assim: alguns devem aprender a ser domadores de suas tempestades e aquietá-las o mais possível, ensinando-as a bater as asas como aves amestradas. Os que não aprendem a arte de conviver com a limitação serão a própria tempestade. Sabedoria colhida pela dor que educa. Bom, o tempo ia passando e ele percebeu que a sua vida ia ficando limitada. Imaginem um jovem na flor da idade, um adolescente que começa a ter esses problemas e ele vai dos 15 aos 17, a doença se agrava, aos 19 se agrava mais ainda, e ele fazia uma reflexão. Ele quis estudar e não pôde. Ele quis trabalhar e não pôde. A sua vida estava toda comprometida, a sua liberdade, né? por um corpo que não correspondia aos seus anseios, que não dava a ele condições de se deslocar normalmente. E ele foi ficando parado. Nessa época, ele estava preso ao leito e teve que exercitar a paciência. Mas ele era uma pessoa que atraía outras pessoas pelo espírito conciliador,
pela paciência que demonstrava, pelo sorriso, né? E começou a ganhar livros, muitos livros. E a essa época ele estava deitado, né? Então ele via a vida na horizontal, olhava o tempo todo para o teto. Imagine um rapaz no auge da juventude nessa condição. Então, nessa época, ele dedicou-se à leitura de obras espiritualistas e se tornou espírita e começou a ler, né, os ensinamentos doutrinários. Eu vou ler um trecho aqui muito rápido que o Fernando Uchoa, em que o Fernando Uchoa registra esse momento. Ele diz assim: a dor contínua, o sofrimento moral e preocupações que se alongavam pelos meses e anos provocavam-lhe abalos na sensibilidade, parecendo, em certos momentos, que estava sendo dinamitado. Governava um corpo que não lhe obedecia, apenas ficava imóvel na posição horizontal. Não podia se sentar. Quando não tinha dores, aquietava-se e via. Mas, voltando às dores que apunhalavam seus nervos, articulações, carne, ficava desorientado. Suas emoções lhe pareciam imagens de fogo, transformando-se em pirâmide ardente, diante da qual uma esfinge eterna o olhava pedindo a chave do mistério da dor e da vida. Aos 19 anos, ele teve o seu laudo fechado, né? Chegaram à conclusão. Ele possuía uma doença chamada artrite reumatoide infecciosa. Certa manhã, tentou se sentar e não conseguiu, porque a sua bacia estava imóvel, a sua bacia do lado direito. E as articulações foram enrijecendo cada vez mais. Mais tarde, anos depois, Aurindo se submeteu a 7 cirurgias para ter a condição de ficar sentado, porque a sua posição deitada trazia inúmeras dificuldades respiratórias, infecções dos brônquios. Então, achou-se por bem que, se ele tivesse as pernas amputadas, ele poderia ficar sentado e isso lhe causaria uma melhora na qualidade de vida. Então, imagine esse tempo todo um jovem deitado, olhando para cima, o corpo doendo a todo momento, dores intensas, terríveis, né? E ele preso a uma cama, sem poder sequer se virar de lado, né? É realmente uma situação muito difícil. E, a partir do momento em que ele passa a ficar assim, porque vai perdendo os movimentos até que não anda mais, né? Ele procurou encontrar formas de preencher o tempo. E aqui eu chamo a atenção para a atitude do Aurindo, que é uma atitude nobre e até rara, né? Porque ele poderia ficar se queixando, ficar se lamentando, ele poderia ficar chorando à beira da estrada, mas não fez isso. Ele começou a ler, leituras variadas, porque tinha tempo para isso, né? E esse aprendizado tornou-se um hábito em sua vida, essa leitura. E, a partir daí, também começou a surgir no Aurindo um desejo ainda impreciso e ainda vago, né, de um dia fazer alguma coisa em que ele pudesse aproveitar a sua experiência, aquela situação que ele estava enfrentando, em que ele pudesse, de alguma maneira, colocar em prática o aprendizado que ele estava tendo ali. Mais tarde, ele diria o seguinte: a misericórdia divina nunca me faltou. Ela me chegava pelas mãos de uma prima que me trazia o almoço, de outra que me trazia o café da manhã, de um primo
que empurravam o carrinho e me levavam onde eu queria, ou de amigos que me traziam de que eu precisava. Por outro lado, muitos me procuravam como conselheiro, buscando orientação para seus diversos problemas. E a todos ele atendia com vontade de servir e com muita paciência. Imagine alguém que sofria dores atrozes, estava preso a um leito, na flor da idade, vendo os seus amigos, as pessoas que estavam ao seu lado, algumas da mesma idade, não é? Cheio de planos, se deslocando tranquilamente, ele poderia ficar muito abatido, mas, ao contrário, numa demonstração de coragem e lucidez extraordinária, ele assume a sua condição, não se revolta contra ela e procura aproveitar o tempo para crescer. E não apenas não se esquece, não apenas não se queixa, como se torna referência, como se torna uma fonte de inspiração para outras pessoas com o mesmo problema que ele, com dificuldades de movimentação, e pessoas dos mais variados, com os mais variados problemas. Ele se torna um foco de estímulo a essas pessoas. Certa vez perguntaram ao Aurindo o que ele achava da dor, e ele respondeu assim: a dor é fruto da misericórdia divina. É como que um dique a impedir que as criaturas prossigam agindo erroneamente com relação à própria vida. A finalidade da dor é sempre purificar o sentimento. A essa altura, não é? Ele já estava a par, não é, dos ensinamentos espíritas e se identificava perfeitamente com esses ensinamentos. Sabia que a dor não era castigo divino, que era uma oportunidade de crescimento, já que não há efeito sem causa. A dor chegava como um efeito criado por ações em outros momentos, em outras reencarnações. E não vinha para lhe castigar, para o castigar, vinha para que ele crescesse com ela. Então, o Shoa faz o seguinte comentário: o sofrimento produz limpeza interior e faz o sofredor centralizar-se na cura, na busca da esperança, na fé, na convivência amiga. Nesse estado, ocorre um despertar mental e uma atitude positiva e transformadora, um exame mais minucioso de valores e elevação de pensamento. Porque a dor provoca uma comoção íntima, não apenas a dor física, a dor do corpo, mas a dor de verificar que a vida seguia numa direção diferente ao que era desejado. Diferente e dolorosa. Então, enfrentar esta adversidade urgente, né? Aqui nós não estamos falando só da dor do corpo, mas da dor da alma, da dor pela frustração de não poder levar uma vida normal, de ficar preso a uma cama, de tomar remédios, de depender dos outros. É uma dor muito grande e ele enfrentou como um gigante. A essa altura, ele tinha aproximadamente 19, 20 anos, os médicos o desenganaram. Não havia cura para o seu problema. Não havia esperança de que aquela situação se modificasse. Então, ele se curvou à realidade, aceitou a sua cruz e prosseguiu
corajosamente, né, no curso do tempo. A essa altura, crescia o desejo de fazer algo pelas pessoas que atravessavam problemas semelhantes ao dele. Porque as ideias vão surgindo lentamente, o desejo de realizar alguma coisa é um desejo que vem, sobretudo porque provavelmente isso foi combinado na programação reencarnatória. Então, ao tempo adequado, ele vai surgindo como uma espécie de lembrança, ainda vaga, de intuição. Lembro da montanha, aquela montanha que ele começou a ver aos 15 anos. Ele não via com os olhos da carne, não é? Mas ele imaginava uma montanha enevoada. Aquela montanha estava se aproximando. Ele estava sentindo que ela era próxima. E aos 20 anos, ele realmente percebeu que a montanha havia chegado. E ele teria que criar asas para ultrapassá-la. Ele teria que mobilizar as suas forças íntimas num processo autoeducativo, num processo de exercício de resignação e, ao mesmo tempo, de otimismo. Porque é muito comum as pessoas confundirem resignação com acomodação. O resignado não é alguém que aguarda de braços cruzados a passagem de uma determinada dificuldade, de um determinado problema. Este é o acomodado. O acomodado aguarda que o tempo passe. E só isso. O resignado é alguém que produz uma renúncia ativa, ou seja, aceita a dificuldade, aceita a dor, mas não se torna estagnado, não se torna acomodado. Procura crescer, refletir, realizar. E essa era a condição de Aurino. Bom, Aurino voltou-se para Deus, passou a ler muito, escreveu para jornais sobre a fé e a consolação, fez apelos através do jornal, fez uma campanha para levantar um recurso que possibilitasse de comprar um carro. Não um carro como os que nós estamos habituados a ver, mas um carro que lhe permitisse se deslocar. E ele conseguiu levantar essa quantia e comprou o carro. Naturalmente, era um carro adaptado, né, às suas necessidades. E com o dinheiro que sobrou, ele conseguiu ajudar uma criança com hidroxia, né, e pagou-lhe o tratamento, o medicamento, etc. Em 1939, a sua mãe desencarna. Margarida foi uma grande batalhadora, teve uma vida difícil, enviuvou, com 6 filhos, e foi viver com um homem que tinha 5, e conseguiu se tornar, desses 5 filhos, com esse companheiro, 4 eram meninas, e ela conseguiu ser a mãe daquelas meninas, não é? A mãe afetiva. Ela assumiu aquela responsabilidade. Foi uma mulher brilhante que, nos primeiros tempos em que o marido desencarnou, ela levava os 2 filhos menores para o campo
para ganhar o pão de cada dia com a enxada nas lavouras. Não, uma pessoa extraordinária e muito digna, mas ela desencarna no início de 1939. A essa altura, né, Aurino já era uma pessoa conhecida, fez muitas amizades com espíritas e foi convidado e aceitou o convite para morar no GEPELA, em Bangu, né, o Grêmio de Propaganda e Luz, em Bangu, onde residiria por 22 anos. Após esses 22 anos, ele se mudou dali, né, e foi morar no lugar que serviria no terreno, né, que serviria para a construção da São Cristão Vicente Moretti. Olha só, que coisa linda, não é? Bom, nesse ambiente, no Grêmio, ele recebia caravanas do interior, pessoas que vinham passar com ele semanas inteiras, né? Conjuntos musicais, grupos de pessoas que o acompanhavam mais de perto e lhe davam assistência permanente. Pessoas que o procuravam para orientação sobre seus problemas, e a todos ele servia com dedicação e paciência. O seu círculo de amizades era grande, mas aumentou muito depois que ele foi morar no Gepela. Né? Mantinha crime espírita de propaganda e luz, né? Mantinha correspondência com pessoas de muitos estados, aproveitava o tempo fazendo exercícios espirituais. Né? Então, veja que uma pessoa presa ao leito, sem mobilidade, mas que consegue fazer coisas impressionantes graças à sua força de vontade, ao seu otimismo, ao seu esclarecimento, à sua fé, ao seu comprometimento, né, de amor com a vida. Não li em nenhum momento do livro e nem em outras leituras que fiz sobre a vida de Aurino que ele se queixasse em algum momento de alguma coisa na condição dele. Muito pelo contrário, ele agradecia o carinho das pessoas. Mas é bom dizer que ele atraía essas pessoas com o seu jeito carinhoso, receptivo, acolhedor, não é? As pessoas gostavam de ficar próximas a ele, ao seu redor. E isso facilitou muito a vida do Aurino. Né? Ele ainda participou de sociedades comerciais, desenvolveu uma visão empresarial. Então, ele se tornou escritor, né? Ele trabalhou com balancetes. Olha que coisa! Ele entendia de obras, né? Porque ele, a partir do momento, a gente vai falar da instituição daqui a pouco, ele se envolvia com o trabalho. Então, isso é muito interessante. E aí o que acontece? Essa ideia vai crescendo, vai ganhando força, até que ele recebe a visita, em 1958, do Geraldo de Aquino, que organizava uma caixa de socorro, né? E o Geraldo de Aquino, ele era ligado à obra de assistência social Paulo de Tarso. E ficou ajustado que, então, eles ergueriam uma instituição, né? Criariam uma instituição para acolher crianças, né? Na mesma situação que Aurino, né? Portadores de necessidades especiais. Quando estava tudo praticamente resolvido e a coisa ia deslanchar, Aurino tem um agravamento da sua situação de saúde. E eles ficaram esperando por 2 anos até que aquela situação melhorasse. Né? Quando ele se sentiu mais fortalecido,
escreveu a Geraldo de Aquino, que naquele momento já estava envolvido em outros compromissos e não poderia mais trabalhar ao lado de Aurino na, na elaboração da fundação, né? Mas doou o terreno, esse terreno na Rua Maravilha. E aí, Aurino, depois de 22 anos no Rebela, ele se muda, não é? Para esse terreno, para esse lugar, para poder dar início ao trabalho, né, de erguimento do prédio. Essa instituição foi fundada, né, no dia 24 de junho de 1961. E a finalidade, né, diz aqui, né, a todos que foram abandonados, portadores de necessidades especiais, que foram abandonados por suas famílias, por motivos desconhecidos, ou também por falta de recursos para mantê-los. Então, é uma instituição extraordinária e todos nós, espíritas e não espíritas, todas as pessoas de bem, todas as pessoas comprometidas em fazer a sua parte, né, no mundo, aqui no mundo físico, deveriam auxiliar, na medida de suas possibilidades, essa instituição, porque as necessidades são grandes, as lutas são imensas, os companheiros que lá estão lidam com dificuldades de toda a natureza, não é? E nós podemos ajudar, podemos fazer doações, né? Podemos visitar. Agora, com a graça de Deus, essa pandemia ficará controlada e nós poderemos estabelecer, né? Aqueles que não foram poderão ir pela primeira vez. Eu mesmo pretendo ir, eu ainda não fui, mas com grande alegria comparecerei lá. Então, fica assim o convite, não é? Para que a gente possa ajudar. Bem, Aurino, então, teve amputadas as suas pernas, né, para que ele pudesse melhorar a sua qualidade de vida, submeteu-se a muitas cirurgias, né, mas isso contribuiu para a sua melhoria da qualidade de vida, né? Ele também recebeu um título, né? Ele foi homenageado, recebeu uma medalha ao mérito, medalha de mérito Pedro Ernesto. Ele teve um título concedido, né, por um vereador aqui no Rio de Janeiro, porque realmente se tornou uma referência não apenas de alguém que convive com uma dificuldade muito grande física, mas, sobretudo, pelo seu exemplo de pessoa, não é? Pelo ser humano, pelo fato de ajudar as pessoas, não é? De levantar uma ideia, porque a obra física ela é relativamente fácil de fazer, mas o ideal, acalentar o ideal e manter as pessoas em volta com esse objetivo, né? Torná-las animadas para atingir esse objetivo, realmente é uma façanha extraordinária. E aí, o que ocorre? No dia 19 de dezembro de 86, Aurino desencarna. Então, ele nasceu em 1914 e viveu até 1986. Uma vida inteira enfrentando a dor física, mais uma vida em que ele desenvolveu, né, essa força de vontade de se harmonizar, de aproveitar o tempo para crescer, para ler, para escrever, para exemplificar, para levar adiante uma ideia
que nasceu muito tímida, mas desculpem, de erguer uma instituição que amparasse aqueles que estavam sem recursos, aqueles que estavam desalentados, sem esperança, aqueles que muitas vezes nem se sentiam dignos de serem tratados como seres humanos. Então, Aurino Costa é essa luz que vem iluminar as trevas das dores humanas para, para dizer que é possível, sim, superar os limites acanhados do corpo físico e, exercitando a sua vontade, a sua disciplina, a sua harmonia com as leis superiores da vida, calar as dores interiores e transformar essas dores, que poderiam ser rios de lágrimas, num oceano de energia, de alegria, de esperança e realizações. Aurino inspirou força a inúmeros enfraquecidos, estimulou os indecisos, valorizou sua condição, permitindo a muitos deficientes se sentirem gente. Algumas pessoas chegavam a lhe dizer: o senhor é santo. E ele dizia: aprendo com a experiência diária, aprendo comigo mesmo. Só havia uma solução para o meu caso: o trabalho, a paciência, a dedicação ao ideal. Tive de deixar contemplações para ser objetivo, diário e presente. O trabalho foi o meu sol e a minha igreja. Fiz o que podia e o que devia fazer. Não podia passar a vida recebendo atenções passivamente. Juntei o que estava em mim com o que estava nos outros e levantei minha bandeira de trabalho. Então, a nossa homenagem a este companheiro querido, cuja vida é pouco conhecida até, eu diria, né? Tem muita gente que não conhece o livro, que não conhece a obra, e nós devemos aproveitar esses exemplos, né? Porque todos nós somos muito necessitados dele. Meus irmãos, vamos fazer a prece para fazer o encerramento da nossa reunião. Eu gostaria de agradecer a boa vontade, o interesse de todos, e espero que essas reflexões possam servir de alguma maneira para enriquecer a cada um de nós. Vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, ao nos ligarmos a Ti pelo pensamento, mas, sobretudo, pelo sentimento de alegria, ao tomarmos conhecimento das passagens da vida desse companheiro que lutou valorosamente para superar as suas limitações, que deixou um rastro de luz que nos ilumina até hoje e haverá de iluminar daqui para frente, de continuar iluminando. Nós desejamos te agradecer por podermos fazer uma parada na correria diária para absorver esses pensamentos e esses ensinamentos que o nosso companheiro trouxe para nós, de resignação ativa, de confiança em Deus,
de autodomínio, de exercício da estabilidade emocional, do desejo de ajudar aos que, como ele, enfrentaram e enfrentam essas dores. Quando pensamos que por muito menos nós nos desequilibramos, ficamos agradecidos, Senhor, ao conhecer essa vida extraordinária. Rogamos a Ti que envolva os companheiros que acompanham essa transmissão em vibrações de paz e otimismo, retemperando-lhes o ânimo, a coragem, a perseverança e a paz interior. Dessa forma, pedimos permissão para dar por encerrada a reunião desta noite. Meus amigos, fiquem com Deus e muita paz. Graças a Deus.